Muito bem, continuando então aqui com o nosso parcelamento de solo urbano, o artigo 715 do Código de Normas, portanto, ele estabelece parâmetros, não é, para que o oficial de registro ele negue o registro naqueles casos em que há suspeita, não é, de por meio da alienação de frações ideais a prática da burla, né, a lei do parcelamento de solo. Esses requisitos, na verdade, né, foi um desenvolvimento da doutrina, não é? Especialmente o Marcelo Mello, que ele acabou identificando, não é, algumas situações em que realmente essa possibilidade de estar ocorrendo uma lei de parcelamento de solo ela é grande. Ela ocorre quando? Quando existe uma grande disparidade entre a área da gleba e aquela área fracionada, que está sendo objeto de uma alienação de fração ideal. Também a forma de pagamento em prestações, critérios de rescisão contratual contidas ali naquela escritura, tudo isso leva, não é, a que o oficial de registro negue o registro, tá, dessa alienação de fração ideal, buscando o quê? Buscando evitar a prática da burla à lei do parcelamento de solo, tá bem? Portanto, hoje, o entendimento que prevalece, não é, e que está plasmado aqui no nosso Código de Normas, é que o oficial deve realmente verificar se há esses indícios de parcelamento irregular do solo para afastar eventual possibilidade de fraude. Nessas situações, como deve agir o oficial? Ele deve, além de negar o registro, ele deve comunicar o seu juiz corregedor, tá? O juiz corregedor permanente, que pode ser, aqui em Santa Catarina, tanto o diretor do foro quanto o juiz da vara de registros públicos, tá? Além disso, prevê o nosso Código de Normas que deve ser comunicado também ao Ministério Público, tá? Então, o nosso Código de Normas prevê também mais essa atribuição ao oficial registrador, no caso em que haja desconfiança, não é, do registrador com relação à prática de burla, lei do parcelamento de solo, noticiar o fato ao representante do Ministério Público da comarca. Muito bem, dito isso, um outro aspecto importante, e é o que caracteriza o registro do parcelamento de solo como um registro efetivamente muito mais detalhista, muito mais minucioso que um registro de uma compra e venda comum, é o artigo 18 da Lei 6766, que prevê uma série de requisitos, não é, que exige um rigor documental efetivamente extremo para que seja realizado esse registro, tá? E para quê? Exatamente para evitar o risco, não é, de que eventual loteador faça, na realidade, com o registro, haja a possibilidade de alienação desses lotes e, por outro lado, ele não cumpra as suas obrigações no que se refere à implantação da infraestrutura, tá? O objetivo, portanto, do artigo 18 é preservar os adquirentes dos lotes. Assim como mutatis mutandis, não é? Nós temos lá, na incorporação da Lei 4.591, nós temos lá no artigo 34 da Lei 32 ou 34, da Lei 4.591, todo um rigor documental no mesmo sentido, não é? Ou seja, nas incorporações em que há a possibilidade de venda de unidades autônomas futuras que vão ser construídas, não é? Todo esse rigor documental ele visa preservar a figura dos adquirentes dessas futuras unidades. A mesma coisa ocorre aqui nos loteamentos no artigo 18, tá? Tudo bem?
Nos loteamentos também, nos parcelamentos de solo em geral, são necessários 3 editais, tá? Exatamente, que deve ser comunicado a intenção de registro daquele parcelamento de solo e se existe, não é, algum eventual prejudicado que queira se manifestar, tá? Os documentos previstos na lei, no artigo 18 da Lei 6766 é o título de propriedade do imóvel, o histórico da propriedade de imóvel dos últimos 20 anos, as certidões negativas, não é? Os senhores vejam que as certidões negativas, elas envolvem os tributos federais, estaduais, municipais incidentes sobre o imóvel. Nós temos também as certidões de ações reais, tá? Que são exigidas dos últimos 10 anos. Temos também a exigência de ações penais, com respeito ao crime contra o patrimônio e a administração pública. Ou seja, o que é exigido aqui são as certidões negativas. Então, se aquele parcelador ele possui alguma certidão positiva penal no que diz respeito ao crime contra o patrimônio, ele não poderá realizar qualquer registro de parcelamento de solo, tá? Porque a lei aqui exige certidão negativa. Por outro lado, o inciso 4º exige certidões. Essas certidões, eventualmente, elas poderão ser positivas, tá? Eventualmente. Cabe aqui, nessas circunstâncias, em que há certidão positiva de protesto, de ações pessoais relativas ao loteador, e ações reais relativas ao imóvel, e ações penais que não sejam crimes contra a administração ou contra o patrimônio público, nós temos aqui a possibilidade, igualmente, de realização do registro. Deverá ser realizada uma análise, não é, pelo registrador para verificar se eventuais protestos, não é, se eventuais ações positivas não poderão comprometer a idoneidade financeira desse parcelador, tá? Então, sempre, como aqui em Santa Catarina existe essa necessidade de parecer prévio do Ministério Público, sempre que há certidões positivas, não é, eu ressalto essas certidões, não é, e digo que, não é, que no caso, não é, emito dizendo que o Ministério Público, na realidade, com relação a essas questões, ele poderá também elaborar um parecer, não é? Já houve situação em que o Ministério Público entendeu que, por conta de uma ação trabalhista, não é, que eu entendi de baixo valor, não deveria ser feito o registro daquele parcelamento, tá? Nesse caso, eu não fiz o registro de imediato, eu fui lá, conversei com o representante do Ministério Público, expliquei a situação, não é? Entendi que não havia possibilidade de ferimento a direito dos adquirentes das futuras unidades, né? Aí ele acabou substituindo o parecer, e aí nesse caso eu registrei, tá? Mas repito, não faço registro sem parecer favorável do Ministério Público, tá? Obviamente que todo esse projeto de parcelamento ele tem que ser aprovado pela municipalidade, tá? Bem como a execução das obras, né, exigidas pela legislação municipal. E essas obras devem estar acompanhadas de um cronograma, esse cronograma com prazo máximo de 2 anos, tá? A legislação também prevê a possibilidade de serem instituídas garantias. A prefeitura pode exigir do parcelador de solo que, para que seja aprovado esse loteamento, ele institua garantias, que geralmente são dadas com os próprios futuros lotes, não é, desse parcelamento. Mas pode ser dada também em outros bens, tá? Em outros imóveis. Deve também constar o contrato padrão de promessas de compra e venda, né? Porque a finalidade desse registro de parcelamento é permitir, mesmo ainda